Bom dia, meus irmãos. Vamos nos assentando aí para começar a nossa aula, por favor. Hoje nós estamos na lição número 14. Que é a missão da igreja. A missão da igreja. E usando como base da lição de hoje, eu vou usar apenas o texto principal, que é lá de Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus eterno, mais uma vez estamos na tua casa, na tua presença, para estudarmos um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender, a entender o tema de hoje, que fala a respeito da missão da igreja. Tem misericórdia de cada um, abençoe nós que estamos aqui no templo e aqueles que estão em casa, que todos possamos ser ricamente abençoados e ensinados por Ti hoje. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para mim mesmo na hora que eu fui preparar a lição, porque existe uma palavra aqui na Bíblia mesmo, aqui no texto que nós lemos, fala assim, a grande comissão. Aí fiquei pensando, né? Qual a diferença entre comissão e missão? Missão e comissão. Bom, é lógico que o dicionário é o melhor companheiro nosso, né? Então vamos lá. Aí fui anotar e vi o seguinte, olha, vamos ver se alguém quer chutar aí o que é missão e o que é comissão? Qual que é a diferença? Nem imagino. Seja uma comissão. Seja em conjunto. É mais ou menos isso mesmo. Mas então eu fui lá só para não gastar muito tempo com isso aqui. Fui lá, olha, o que é missão? É o ato de enviar ou de ser enviado. Então, a missão, temos aqui a missão cristã, a missão de evangelismo. Então essa é uma missão. Mas existem outras missões também, a missão das Forças Armadas no Haiti, a missão de paz não sei aonde. Então as pessoas foram enviadas para executar um determinado tipo de trabalho. Então no nosso caso aqui, qual é a missão? Quer dizer, a igreja é enviada, as pessoas são enviadas para executarem um determinado tipo de trabalho. A comissão, lá olhando aqui, o que é simplesmente a comissão? É uma incumbência. Olha, você foi comissionado para fazer isso. É uma incumbência, é uma responsabilidade, um encargo, um mandato. Bom, agora, se você olhar no fritar dos ovos mesmo, é a mesma coisa. Lá no fundo, você foi, o ato de ser enviado ou de enviar. E a comissão, eu vou comissionar aquele grupo para resolver aquele problema. Então, no final das contas, lá no fritar dos ovos é uma coisa muito parecida, né?
Então, é relativamente, absolutamente igual, né? Bom, então vamos lá. Muito obrigado, meu irmão. Deus te deu uma eternidade bem longa. Então vamos lá. Eu dividi aqui essa missão ou a comissão em três partes. Três pontos, né, para a gente meditar rapidamente aqui. O primeiro deles é, qual é a missão? Quando nós olhamos aqui para a grande missão ou para a grande comissão aqui que Jesus falou no texto que nós lemos, é levar as almas à conversão. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Levar... Oi? Exatamente. A missão. Então qual é? Qual é a missão da igreja? Né? É levar as almas à conversão. Segundo, batizar os convertidos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é basicamente o ato em que a pessoa entra oficialmente para o grupo, né? Para o corpo, para o conjunto. Muito bom. E, por último, ensiná-los a viver segundo os seus ensinamentos. Que é o que nós tratamos comumente aqui de discipulado. Então, eu vou ficar nesses três pontos aqui, né, para a gente discutir esse assunto a respeito da missão da igreja. Levar as almas à conversão, batizar os convertidos, ensiná-los a viver segundo o mandamento. Então, vamos lá. Levar as almas à conversão. Ora, então, basicamente, acho que não é muito complicado para a gente entender isso, mas levar as almas à salvação, à conversão, é pregar a todas as boas novas da salvação a todas as pessoas. Levar a boa notícia. Levar a boa notícia. Então, quando nós falamos em levar a boa notícia, então a gente lembra de novo lá, e Jesus é a salvação. Por exemplo, nós lembramos aqui da palavra dos anjos. Né? Então, os pastores estavam assentados lá em algum lugar, né, de noite, e de repente, houve aquele clarão e disse, o anjo, porém, lhes disse, não temais. Já pensou, você está de noite lá no negócio, de repente surge aquela luz e tal, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você já pensou? Você está no meio da noite, no escuro, né? E tem um clarão e chega uma pessoa e fala, olha, eu vou te dar uma boa notícia. Hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Já pensou, você está de noite e ouviu uma notícia dessa? Então é essa notícia que nós precisamos levar para os outros. Hoje nasceu o Salvador. Estava ouvindo a palavra do pastor Vinícius, que ele dizendo assim, olha, qual é o papel nosso, né, o papel da igreja, da louvor, é fazer com que Deus seja famoso. Né? Levar a fama de Deus, levar o poder de Deus até o coração das pessoas. Então, a grande notícia, olha, tem uma grande notícia hoje. Nasceu na cidade de Davi, Jesus, que é Cristo Senhor. Essa é uma grande notícia. Então, a primeira parte é essa, da nossa missão é levar as pessoas à salvação, anunciando a boa notícia. Bom, eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes de como fazer isso. Como é que eu vou fazer? Dependendo do lugar que você vive, dependendo da situação em que você esteja, você tem uma maneira. A outra pessoa tem uma outra maneira. Né? Então, outro dia, Robertinho, estava me lembrando da Uda, lá do INPE, né? Que a nossa irmã lá, que era bibliotecária,
ela evangelizou uma pessoa, falou a respeito de Jesus Cristo para uma pessoa lá. A pessoa olhou para ela assim com o olho espantado e falou assim: você acredita nisso? Ela: acredito. E realmente aquela palavra, apesar do homem não acreditar, era um maior absurdo para ele, mas ela testemunhou e aquilo falou sinceramente ao coração daquele homem. Você acredita? Mas é claro, eu acredito. Essa é a boa notícia. Bom, agora, aí eu gostaria de usar o próprio Senhor Jesus como exemplo. Então aí, Mateus 4:23, e percorria Jesus a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então eu queria dizer que Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Como é que Jesus fazia? Ele percorria toda a Galiléia. Aí nós vemos aqui, ó, as bandeiras dos países por onde as pessoas estão andando. Jesus andava de porta em porta, andava de cidade em cidade, de rua em rua, anunciando, né, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Então acho que Jesus é um excelente exemplo. Eu já vi várias pessoas pregando e dizendo o seguinte: não, está certo que Jesus não era o evangelista, porque ninguém se converteu com a palavra dele. Não, peraí, calma. Como assim? Ele foi o maior. Porque ele andava de casa em casa, de porta em porta, de rua em rua, de cidade em cidade, pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Nosso exemplo, então, é ele. O exemplo para que nós possamos cumprir a nossa missão. Percorria a Galiléia, ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino e curava as enfermidades. Então, gostaria de detalhar um pouquinho mais, só um pouquinho. Aí ele diz aí, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, estou andando estreitando o caminho aqui para a gente não ter muita coisa que pensar, porque vamos pensar no que é sério mesmo. A missão é anunciar, a missão é pregar, e a missão é entender que nós já tivemos, quer dizer, não vamos criar do nada, nós não vamos reinventar a roda aqui, não, nós já temos a lição, já temos o ensinamento, já temos o exemplo, o próprio Senhor. Não tem muito que inventar. Vou ter um curso disso, um curso daquilo. Tá bom, tem um curso, né? Já fiz, por exemplo, um curso das 4 leis espirituais, um folhetinho que a gente tinha e usava bastante. Tem um curso, outro dia, no ano passado, aquele irmão lá do Palavra da Vida, lá do Nordeste, que veio aqui, deu uma aula aqui, nós fomos ali para a rua, botamos em prática, beleza. Mas nós botamos em prática o quê? Aquilo que Jesus deu exemplo. Ninguém inventou a roda, reinventou a roda. Então, simplesmente, é para nos lembrar. E toda vez que acontece uma coisa dessa, nós precisamos nos lembrar, por exemplo, do texto lá de Provérbios, que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, nós precisamos, um problema que nós temos de ficar esquecendo as coisas. Em tudo quanto é área da nossa vida, a gente esquece. Lá no trabalho, né? Já viu, né? Quantas vezes no trabalho que você está lá, nocegando lá na mesa, de repente quando o chefe aparece, você já começa, né, a pegar no breu. Aí o chefe vira as costas, já começa a nocegar de novo. Então essa é a necessidade do ser humano, de estar, né? E não havendo profecia, o povo se corrompe. Então,
Por que precisa ter essas palestras, essas aulas todo dia aqui? Porque senão a gente se esquece. Né? Ok. Agora, irmãos, eu queria falar a respeito da segunda parte. Então, primeiro, anunciar o evangelho. O segundo é batizar. Eu não quero entrar em choque com a Silvana aqui, que a última aula dela falou, assim, que batismo não salva. De jeito nenhum, não quero entrar em brigar com ela de jeito aqui não. Mas, ô Silvana, fica na sua aí. Por quê? Porque é a ordem. Olha, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordem. Tenha santa paciência. Mas não vou, daqui a pouco vou melhorar um pouquinho essa palavra. Irmãos, eu coloquei um monte de texto que nós não vamos ler. Eu só vou ler Marcos 16. Mas tem vários textos de Atos lá que eu coloquei, mas no 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas, evidentemente, que existem outros textos falando a respeito dele, falando assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, parece que realmente a vida do crente, então, depois que ele aceita Jesus no coração, ele tem algumas coisas que ele é preciso fazer. Né? Por exemplo, com respeito ao batismo, lembro de uma palavra que o pastor João Arantes falava muito aqui, disse, olha, o pastor João falava o seguinte, olha, eu admito que um não crente queira o batismo, mas eu não concordo, não aceito que um crente não queira ser batizado. Porque é normal, a pessoa, por exemplo, se a gente lê todos aqueles textos de Atos 2, 21, Atos 2, 30, eu botei todos ali. Assim, e os que creram foram batizados, e os que creram foram batizados, e os que creram foram batizados, e os que creram foram batizados. Gente, é muito texto sobre isso. Então, o batismo é uma coisa bastante importante. Eu até, o simbolismo, né, os irmãos sabem, né, conhecem o simbolismo do batismo. Quando, vamos supor, o batismo aqui na nossa igreja, que é o batismo por imersão, os outros também têm o mesmo simbolismo. Então, o batismo por imersão. Então, a pessoa mergulhou, ele morreu para o pecado, voltou, ressuscitou uma nova vida. Então, a pessoa testemunha publicamente daquela decisão dela, né? E a pessoa sente no coração. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim, para eu testemunhar do Evangelho, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas saibam que eu sou crente. Quando eu falo, olha, eu sou crente. Pronto. Então, quando eu falo assim, eu falei para aquela pessoa que eu sou crente, então agora eu vou precisar continuar com o meu testemunho. Se a pessoa não sabe, então tudo bem. Se eu faço parte do serviço secreto do cristianismo, né? Então ninguém sabe mesmo, então tudo bem, posso viver normalmente. Mas não, então, por exemplo, quando eu passo pelas águas do batismo, então eu estou fazendo um testemunho público da minha fé. Então eu sou levado interiormente, mentalmente, a testemunhar daquela prática minha. Então agora eu sou batizado. Então, eu tenho uma outra responsabilidade. Então, o batismo é bastante importante. E, quantas vezes, né, lá na minha casa mesmo, você diz, meus filhos, eu estava passando por algum problema lá, alguma coisa espiritual, meu irmão, meu filho, você foi batizado. Minha filha, você foi batizado, cuidado. Você lembra que você foi batizado? E você não foi à força para o batismo, você foi porque quis. Né? Eu acho que concordo plenamente, por exemplo, com o nosso costume de batizar a pessoa que escolheu. Eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Então a pessoa foi porque quis. Então deu um testemunho público. E o texto diz, aquele que
crer e for batizado, será salvo. Aí eu, né, por isso que eu não queria brigar com a Silvana, mas aquele que não for batizado vai para o inferno. Ó, gente, tenha paciência, o irmão, a pessoa que falou estava na cruz, Jesus estava pregado lá, como é que ele ia descer de lá para batizar o homem? Não tinha jeito, não tinha nem água. Agora, os outros não. Filipe, né, quando estava andando com o eunuco, aí quando ele tinha um poço d'água lá, foi batizou. Outro tinha uma torneira lá, foi lá e batizou. Outro tinha um rio, foi lá e batizou. Aquele lá da cruz não tinha jeito, eu sinto muito, aquele realmente ele teve que ir para o céu sem batizar mesmo. Alguma coisa contra, Silvana? Fala. Ah, fala, pastor. Ah, o pastor acho que está querendo eliminar, tirar a briga aqui, né? O batismo é uma ordenança de fé. E ele tem que ser acompanhada de fé em Jesus. Ele só, por quanto batismo, ele não traz nenhum efeito interno. Ele pode fazer no máximo é lavar a gente, lava por fora. Então, não é uma ordenança desprovida da fé ou separada de Jesus. O batismo em si, ele não salva. Não, o batismo ele não tem um poder salvífico. O poder salvífico que vem através do batismo está atrelado à fé em Jesus. Você crê em Jesus Cristo, como se você veio. Não sou autorizado a te batizar. Então o batismo ele é natural. Realmente fica difícil a gente entender. Obrigado, irmão. Uma pessoa que se entregou a Jesus não quer o batismo. Thank you very much. Obrigado. Olha só essa palavra dos funcionários. Não poderia eu me lavar em qualquer um dos rios de Abana ou Farfá, são muito melhores do que esse Jordão, e ficar assim limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se ele tivesse te dito porventura alguma coisa mais difícil, não a farias? Quanto mais, já que te pediu apenas que te lave e ficarás limpo. Então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Então, se ele tivesse feito aquilo sem a palavra de Deus, estaria mais limpo só banhado 7 vezes. Mas como ele fez com fé na palavra do homem de Deus, aí houve então cura. Então o batismo em si, o batismo com quanto batismo, descer e subir, ele não tem efeito espiritual nenhum. Ele só tem efeito espiritual se ele estiver atrelado à fé em Jesus. Eu acho que é isso que a professora Silvana falou. Isso, exatamente. Isso, a mesma coisa, Exatamente. Obrigado. Então, por isso que eu falei que a briga não ia ser tão fera não, porque realmente a gente entende. Mas olhe, não é possível, pelo que está escrito na palavra, a missão da igreja a pessoa creu, a igreja tem que batizar. Bom, aí cada uma congregação tem uma regra, né? Tem igreja que batiza no mesmo dia. Aceitou? Então vem cá, vamos batizar. Tá certo, Filipe fez isso. Não, tem que ter 12 anos. Tá certo, então quer dizer, cada um tem uma maneira. Mas o fato é que a missão da igreja é batizar aqueles que creram. Tá certo? Então, a missão da igreja é batizar os que creram. Então, isso que nós estamos querendo dizer. Qual é a missão da igreja? Levar os que creram ao batismo. Agora, aqui, lá, então Marcos 10:9, aquele que perseverar até o fim também será salvo. Então, isso aí já é uma outra aplicação, que eu imagino o seguinte, que aquele que persevera até o fim, ele está demonstrando que está salvo. Se a pessoa desiste no caminho, aí já é um outro problema. Né? Eu não sei dizer, desistiu no caminho. Aí a gente olha lá a parábola do semeador. Caiu em terra rochosa, nasceu, mas daqui a pouco morreu. Enfim, a gente não vamos entrar
no grande detalhe aqui, mas é isso, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou o salvo irá perseverar até o fim. Né? Agora, tem não. E aquele que ele creu, mas não quer. Ó, eu creio, eu sei que Jesus é meu Salvador, eu quero que ele seja meu Senhor, mas eu não quero batizar. Bom, aí, né, nós temos aí o Atos, só ler isso aqui para passar para frente. Atos 10, 47. 10, 47. 7. Porventura, pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, alguém é natural, alguém que recebeu o batismo, recebeu o selo do Espírito Santo, ele é natural desejar o batismo. Bom, a outra coisa é discipular. Ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ensinar. Vou comentar rapidamente algumas coisas aqui e deixar que, né, alguns irmãos me ajudarem. Então, vai lá. Primeiro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, a missão da igreja é fazer isso. Agora, meus irmãos, eu quero usar uma frase que já foi falada muitas vezes aqui nessa sequência de lições do Edificarei a Minha Igreja, que é, especialmente nas primeiras lições, dizendo o seguinte, que eu sou a igreja, eu sou o representante da igreja. Então, uma pessoa em si, a igreja não sei o que, eu sou a igreja. Então, quem é responsável por discipular? A igreja. A igreja, é responsável. Mas a responsabilidade também é de cada um de nós. E, evidentemente, que nós havemos de convir que para que uma pessoa discipule uma outra é mais fácil. Né? Então, Conceição conhece uma parente, uma vizinha dela lá que aceitou Jesus no coração. É muito mais fácil para... Escute, vamos conversar 15 minutos agora aí? Amanhã dá para a gente encontrar de novo para conversar mais 15 minutos? É mais simples. Mas é a igreja que está sendo utilizada, cumprindo a sua missão de discipular, ensinar. Né? Aí a gente fica pensando, ensinar o quê? Mas o que eu vou ensinar? Pessoa abriu o coração, aceitou Jesus, pronto. É mais ou menos que nem quando nasceu Paulo Vitor lá em casa, né? Paulo Vitor nasceu, lá na casa do Roberto, nasceu a Paulina primeiro, né? Aí o Robertinho falou assim, Paulina, muito bem-vinda, você foi uma alegria aqui para a nossa casa. Eu vou dizer para você, olha, a geladeira é ali, o banheiro é ali, a cozinha é ali, se vire-se. Né? Não é assim. Coitadinha da Paulo, tadinho do Paulo Filho, meu filho lá também. Filho, olha, a coitada da mãe tinha que dar mamar de hora em hora. Né? Então, como é que é lá na sua casa, como é que era? Olha aí, Paulina também era mamona aqui quando era pequenininha? Pois é. É isso. Não é assim, então, quer dizer, é que nem o bebê não é que ele chega em casa, né? Tem ali o Samuquinha ali do Perotti. Samuquinha, bem-vindo, se vire-se. Não, tem que fazer um monte de coisa. Temos 24 horas por dia de dedicação especial, né? A mãe especialmente, né? Eu era feliz lá em casa porque os meninos acordavam de noite, começavam a chorar lá, tinha que ir lá atender, né? Aí quando eu chegava lá, ô filhinho, eu não quero você, eu quero a minha mãe. Gente, aquilo para mim era uma música. Meu Deus, tirou a responsabilidade das minhas costas, eu posso dormir sossegado. Que coisa, por isso que eu gosto dos meus filhos até hoje, viu? Eles são demais.
Ensinar o quê? Bom, a primeira coisa que nós vemos no texto aqui é ensinar a guardar todas essas coisas no coração. Guardar. Então, a pessoa chega, por exemplo, no dia eu vi um exemplo de alguém que falou assim, você tem que ensinar as pessoas. Por exemplo, questão, responda rápido aí. Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Responde, quem matou? Abel. Mentira. Por quê? Porque eu pressionei ela aqui, ela tirei o raciocínio dela aqui da frente. Ela não... Então, a pessoa tem que ser treinada a saber esses detalhes. Coitado do Caim. Coitado do Abel, já virou assassino. Interromper um minuto. Vai lá. Gente, só interromper aqui, peço desculpas da interrupção, mas entregar lembrancinha aqui para esse professor aqui que já dá aula para a gente há muito tempo. Não só aqui, mas também em outras escolas. Joia, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigadinho. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa vida, Senhor, pela vida desse irmão tão querido por todos nós, que ao longo dos anos tem se esmerado em ensinar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele e também da sua igreja. Amém. Muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se for light, então, hein? Joia. Então, vamos lá. Então, meus irmãos, o que nós temos que ensinar são os rudimentos básicos, né? Lá em Salmo 19, assim, eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, isso nós temos que ensinar, né, para os nossos discípulos. Você tem que guardar a palavra para não pecar contra o Senhor. De novo, olha, uma coisa que eu queria te ensinar, meu irmão, você recebeu a mensagem do Evangelho agora e tal. Uma coisa que eu quero te ensinar hoje é o seguinte, olha, o Senhor vai estar com você em qualquer lugar que você for, você nunca mais vai estar sozinho. Gente, não anima, né? Nós não ficamos animados quando nós sabemos que a gente tem companhia, tem alguém do lado para nos ajudar. Nos anima. É verdade, o Senhor está sempre... Então, o discipulador, né? A igreja tem que ensinar a pessoa, olha, o Senhor está do seu lado, Ele não vai te abandonar não, fica frio, fica firme, né? O Senhor está do seu lado. Então, algumas coisas básicas que nós precisamos ensinar para os nossos discípulos. Treinar, meus irmãos, treinar. Esse que eu queria comentar também a respeito do discipular. Então, o discipular você ensina esses rudimentos básicos, nessas coisas, né, os principais textos, as principais realidades da vida cristã, as atividades, alguns costumes, etc. Então, é natural ensinar para o discípulo. Mas uma outra coisa que eu acho tremendamente importante é o treinamento. Por quê? Porque nós entendemos pela palavra que o discipulado, ele persevera a vida toda. Então, se eu fui discipulado um dia, agora eu tenho que passar aquilo para frente. Ou seja, eu preciso de discipular alguém. Né? Então, esse que eu dei o nome aqui de treinamento. Então, eu preciso treinar. Então, eu preciso treinar o meu discípulo. Treinar. E uma coisa interessante, né? Nas atividades de discipulado, deve-se ajudar o discípulo a estudar sozinho. Por exemplo, estudar sozinho. Você já leu? Já leu? Lá meu filho, por exemplo, meu filho Pedro tem uma classe de discipulado lá na casa dele. Então ele fala assim, então toda sexta-feira quando as pessoas chegam, você leu o capítulo? Li. E olha, hoje eu não consegui ler. Pois é, mas você leu o capítulo? Então dá umas tarefas para a pessoa chegar lá com determinado conhecimento já a respeito do texto que vai ser ensinado. Então, tarefa. Então, a pessoa lê sozinho. Escute, vamos fazer assim, vamos usar aqui o devocionário. Que tal a gente ler todo dia o devocionário, tal hora? Aí você lê na sua casa, eu leio na minha. Enfim, de ajudar a pessoa a estudar sozinho. Segundo, execução de atividades como orar em público. Meus irmãos, esse eu acho que é uma das coisas mais complicadas que tem para o novo convertido. Irmão, agora eu vou pedir você para orar, tá bom? Não, ora você. Mas
Não, então faz assim. Então a primeira vez, então isso já aconteceu comigo, né? Então é o seguinte, ó, você vai orar em voz baixa e na hora que você terminar, você fala amém, tá legal? Tá bom. Então a pessoa, amém, amém, pronto, acabou. Então vamos continuar a vida aqui. Aí na segunda vez, a pessoa já soltou a voz. Ó, Senhor. Então de vez em quando a pessoa fala umas frases legais, porque tanto o novo convertido, o legal da oração do novo convertido é que ela é realmente sincera, é real, né? Nós não, a gente já é macaco velho que fala assim, Senhor amantíssimo, glorioso, inventa um monte de palavra no começo, né? Eu me lembro de um irmão que ele fala, amantíssimo Deus, gente, é muito chique, é muito chique. Quando é que vai começar a oração? Exatamente. Né? O novo convertido, ele começa assim, Senhor, olha, eu estou aqui hoje. Senhor, nós vamos almoçar hoje aqui, obrigado por essa comida. É isso mesmo. Né? Mas a pessoa começa. Então, ensinar a orar em público. Entregar um folheto, entregar um folheto. Vamos entregar um folheto na esquina hoje aqui? Porque a gente vai precisar, né, anunciar. Aí você vai junto. A pessoa entrega o folheto. Você quer explicar o folheto? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o folheto primeiro, né? Vamos ler o folheto primeiro, porque já aconteceu comigo, eu entregar um folheto e nunca tinha lido. Né? Eu entreguei um folheto sem ler. A pessoa pergunta, o que fala o folheto? Vamos ler junto aqui, peraí. Então, vamos ler o folheto primeiro e depois ajudar a pessoa a entregar. Né? Vamos junto. Você vê, por exemplo, isso acontece até com os testemunhos de Jeová, com todo mundo. Então eles vão de 2 em 2. Então vai um discípulo e vai um mestre junto. Né? Uma pessoa mais madura e uma pessoa novinha que vai lá e ajudar a ensinar. Então é assim. Então tem que ensinar a entregar um folheto. E mais, explicar o plano da salvação. Escuta, você sabe como é que é o plano da salvação? Olha, Deus amou, eu sou pecador, Deus amou. Tá? Então, às vezes, tem uns que são 4 passos, outros são 5 passos, mas é importante, por exemplo, o discípulo ter anotadinho os 5 passos, os 4 passos da salvação aqui, para poder, né, a pessoa saber. Né? Pastor Expedito ensinou aqui, né, 5, né, o dedo da mão aqui, pegou os 5 dedos da mão aqui para dizer os 5 passos. Então, é importante nós sabermos quais são os 4 passos, ou as 4 leis espirituais são 4 passos, mas tem os 5 passos. Enfim, precisa ter esse negócio que meio anotado e passar para o nosso discípulo. Porque, pessoal, escute, agora você vai fazer, porque agora eu estou treinando ele a fazer novo discípulo. Né? Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, nessa história do 4 passos, né, das 4 leis espirituais. Nós fizemos um curso dos 4 leis espirituais, e aí o professor mandou a gente botar na prática e trazer na aula seguinte. Eu quero que vocês apliquem isso para, não me lembro se era 4 ou 5 pessoas, ou 10 pessoas, enfim. Eu precisava falar para alguém aplicar o folheto lá das 4 leis espirituais. Bom, cheguei lá na faculdade, tinha uma colega lá, escute, eu estou precisando fazer um exercício para um curso que eu estou fazendo lá na igreja, você gostaria de ser minha cobaia aqui? O que é? Não, eu preciso explicar para você as 4 leis espirituais. Tá bom. Eu expliquei para a moça as 4 leis espirituais. Olha, está vendo? Porque Deus amou, nós pecamos, Deus amou, então aí Deus limpou o nosso coração, etc, etc. Aí no final da lição, se você quer orar aceitando Jesus no seu coração, eu disse, quero. Aí nós oramos. Aí ela falou assim, mas não foi de verdade, não foi só exercício. E, gente, né? Aquilo para mim foi um negócio espantoso. Eu pedi a moça para fazer exercício comigo e ela aceitou Jesus no coração daquele dia, com a prática. Né? Ou seja, aquele professor que deu a lição das 4 leis espirituais para mim foi excelente, porque eu já botei em prática e né, a pessoa já aceitou Jesus. Então, isso anima os nossos discípulos. Então, ensinar os discípulos a fazer isso. Assumir responsabilidades. Aí eu já estou começando a treinar o discípulo a fazer alguma coisa na igreja.
Ô, escuta, você não quer ser auxiliar do auxiliar do auxiliar, não? Né? Tinha uma igreja do meu irmão lá em Itapirupuã, lá em Goiás, que ele falava o seguinte, que lá todo mundo na igreja tinha cargo. Né? Então tinha lá o conselho da igreja, então tinha o primeiro secretário, aí tinha o segundo secretário, aí tinha o secretário do secretário, aí tinha o secretário do secretário do secretário. Ou seja, todo mundo tinha cargo. Podia ser, estava lá no 10º nível. Olha, eu sou o 10º secretário da mesa, mas é secretário. Né? Então, então, a gente precisa treinar a pessoa. Né? Treinar a pessoa. Hoje você vai... oi? Exatamente. Ou seja, as pessoas eram envolvidas. Né? A liderança da igreja envolveu de uma maneira impressionante. Então, secretário do secretário do secretário do secretário, mas ele tinha responsabilidade. Muito bem. Alguma coisa a mais, irmãos? Por favor. Nessa questão aí do discipulado, a partir do momento que alguém está sendo discipulado por nós, eu acho que muito mais do que palavras, nós temos que fazer coisas que façam com que as nossas palavras sejam confirmadas com o nosso comportamento. Porque não adianta nada eu ter teologia na cabeça, saber versículos bíblicos, dizer para o discípulo, né, fazer alguma coisa, se ele não vê em mim que eu faço primeiro. Eu acho que uma ação vale mais que 1000 palavras. Eu já me perguntaram se eu era crente, sem eu falar que eu era crente no meu trabalho. Porque observaram o comportamento diferente, modo de falar diferente. E eu não falei com ninguém. O professor falou da questão do crente 007, agente secreto, que não fala nada para ninguém. Mas eu acho que o problema é quando não fala e ninguém percebe. No meu caso, a ponto de virem a mim, você é da igreja? Você é crente? Por que você está me perguntando? Não sei, eu vi, você é diferente. Então, no caso do discípulo, tem que ir além das palavras. Tem que ver em nós uma segurança, uma firmeza, uma certeza daquilo que nós estamos falando para ele. Porque, como o professor falou, né, não podemos cair nesse erro de entregar um folheto e não saber o que está no folheto. Porque as pessoas aí fora acham defeito nos seguidores de Cristo até sem eles errarem. E se eles errarem, é pior ainda. É só isso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito bem. Aí você fala assim, tem material? Onde é que eu vou achar? Mas então tem vários, agora material tem bastante. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro livro que eu li sobre isso, chamava assim, Eu Creio, e agora? Ou seja, era um manual do discipulador. Olha, pessoa, o que você vai ensinar para o novo convertido? Aí eu estava olhando lá no material da editora, da nossa editora, tem lá, Discipulado, um projeto de vida. É uma revista todinha, né? Uma revista, que nem essa aqui, uma revista com 14, 17 lições, falando em toda a sequência aqui, né, dos temas do discipulado. Então, nós temos o material também. Mas, ou seja, se nós procurarmos, então a gente vai poder encontrar coisas. Como é que eu quero dar um curso para um novo convertido? Então, tem vários por aí, né? E, enfim, nós temos material para isso. Então, meus irmãos, cumprir a missão da igreja. Então, é isso aí, ir anunciar a salvação, né? Fazer discípulos, e dentro de fazer discípulos treinar o discípulo para que ele seja um novo discipulador depois. Ok? Incentivar, né? Incentivar a fazer um novo discípulo e levar a atividades de assistência social. Meus irmãos, eu coloquei esse tema aí, esse texto, pelo seguinte,
uma das coisas, né, quando nós lemos lá no exemplo de Jesus, o que ele fazia? Ele percorria, ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino e fazia curas em vários lugares. Então ele curava todo tipo de enfermidade. Então isso que eu queria comentar rapidamente com vocês, que aquela obra social, eu não sei se eu posso chamar de obra social, mas aquela obra que Jesus fazia de curar os discípulos, expulsar os demônios e tal, então aquilo, ele era uma demonstração do poder de Deus e era vamos dizer assim, um testemunho daquilo que Jesus estava representando. Então, é um tema que às vezes nós podemos entrar na discussão aqui, né, a respeito disso, mas olha, Jesus praticava isso. Como eu disse que eu ia usar o exemplo de Jesus para nós, então eu trago esse aqui também. Ele curava os enfermos. Então, aí uma questão de prática, nós não temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, a prática de trazer alguém doente aqui e tal. Nós oramos, nós vamos lá na casa, visita. E então as pessoas são curadas, são confortadas com a oração da igreja. Agora, isso que eu queria colocar em pauta aqui, né, para a gente pensar. Então, quando eu vou levar o meu, estou treinando o meu discípulo, então eu preciso ajudar, ensiná-lo também nessa parte aí, né, de que, olha, vamos fazer uma visita para alguém, vamos levar uma cesta ali, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos visitar um enfermo e orar por ele. Né? Então, essa é uma parte. Aliás, eu até estava me lembrando de uma ação, né, nesse sentido aqui. Durante a semana eu estava me lembrando, por exemplo, do meu cunhado, né, o Éder, o esposo da Leila. Então, quando ele estava doente, o pastor foi visitá-lo. E pelo que eu entendi, né, então o pastor, por exemplo, o que chamou muita atenção dele, então ele já tinha os princípios lá da salvação, provavelmente já era até convicto, mas uma coisa que chamou a atenção dele foi o que é? Que o pastor lá na UTI, no meio de todo mundo, ajoelhou no chão, levantou a mão para cima e orou. Foi ou não foi, pastor? Ou seja, a igreja estava praticando essa parte que Jesus fez lá, de curar os discípulos. Então eu queria deixar, não sei se o pastor gostaria de me ajudar nesse sentido aí, né, de o que é que nós podemos fazer, né, ou treinar o discípulo, ou praticar essa parte aí também. Ele está vindo aqui. Aperta um botãozinho. Esse evento entrou em loop. Houve um outro evento ainda com o pastor e com o Éder, pelo seguinte. Uma vez, numa quarta-feira, não sei se o pastor se lembra disso, o pastor esteve em casa. Põe mais perto. O pastor esteve em casa e na quarta-feira. E ele comentou com o Éder que haveria batismo no domingo. E o Éder falou para ele, eu quero batizar. Aí ele ficou assim, meio sem saber o que falar por um tempo, aí fez algumas perguntas básicas para ele. Tá bom, o senhor pode batizar. É isso mesmo. Ou seja, cumprindo cumprindo aquilo que, né, o discípulo tem que fazer. Não. Creu, então tem que batizar. Então foi a maior, assim, né, foi uma grande operação logística aqui para fazer o batismo dele, né? Cadê o microfone? Não, é que tem um pessoal de casa. Tem um pessoal de casa que não ouve. Eu acho assim que discipulado não pode ser uma coisa muito mecânica, né? E entrar no piloto automático. Discipular, para mim, é um pouquinho mais profundo. Andar junto com a pessoa,
Não basta você chegar e dar todo, né? Você tem que fazer isso, 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 isso para você ser um discípulo. Eu acho que você precisa caminhar junto com a pessoa. E isso envolve tempo, tá? Não é assim, eu cheguei e falei tudo que tinha que falar e larga a pessoa se virar. Não é assim. Discipular, você precisa ter um tempo para essa pessoa. Você vai, através do seu exemplo, da sua vivência, né? E lógico que o Espírito Santo, né, vai tocar no coração, vai mover, mas você precisa estar ali, dia a dia com a pessoa. Às vezes vai levar anos, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de estar assim, com o olhar. O que a pessoa está precisando, o que eu posso fazer com a pessoa e para aproximar ela mais de Cristo, né? E aí sim, ela vai ser um discípulo, mas leva tempo. Claro, claro. Obrigado. Muito bom. Então, meus irmãos, então, exemplo de Jesus, ele pregava em todas as sinagogas, andava pregando o evangelho do reino, curava todo tipo de enfermidade. E os discípulos, porque eu fico impressionado, por exemplo, com o discipulado que ele fez com os 12, e depois com os outros, né? Porque foi um discipulado muito eficiente, porque foi em cima daquele discipulado que o evangelho chegou até nós. Se ele tivesse feito um discipulado meia boca, ia ficar por ali. Não, mas o discipulado foi eficiente. Ele nos ajuda, nos dá esse exemplo, para que o nosso discipulado também seja eficiente, né? Lá foi um curso universitário, né, de 3 anos e pouco, foi um curso fera, tempo integral, com bolsa. Então, realmente mas valeu a pena, porque o evangelho chegou até nós. Para terminar, que é aquela palavra mágica para animar todo mundo, vai terminar, pessoal, meus irmãos, olha, vai chegar ao final. Então, eu coloquei aqui o mapa daqui do centro da cidade. Por exemplo, ontem, né, no evento aqui do Café dos Comerciários, houve um evento que foi comentado, por exemplo, várias vezes a respeito a pessoa que dorme na rua aí, que de vez em quando faz um pouco de barulho. Ele está dentro do nosso escopo, ele está dentro do nosso campo de atuação. Graças a Deus que houve um bom progresso nesse sentido e que estávamos orando por ele. Aí eu coloquei assim, onde é que está a nossa igreja? Tchan, 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 tchan. Está lá, balançou, chegou. Né? Então, está ali. Então, nós estamos naquele ponto ali da cidade. Ou seja, a nossa área de atuação é ali. Por exemplo, começa aqui na Praça Cônego Lima, né? Começa, aí depois vai ali pelo centro, vai ali pela Vila Maria, vai ali para baixo, vai para lá, para lá, para lá. Ou seja, cidade toda. Então, meus irmãos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os o que tem que fazer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, está aí o centrão da cidade. Uma coisa que eu fico impressionado, eu não sei quanto a vocês, é que as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, eu não sei as outras, mas, via de regra, os vizinhos da igreja não são crentes. Pelo contrário, os vizinhos da igreja reclamam da igreja. A igreja faz barulho, chega aqui qualquer hora, enfim. Normalmente, os vizinhos da igreja são contrários. Por quê? Estaciona, fecha a porta da garagem dele, som alto, né, até tarde da noite, vigílias, etc. Mas, ou seja, meus irmãos, até nisso a gente pensa, olha, por que os vizinhos da igreja normalmente são contra? Será que as igrejas são realmente um péssimo exemplo? Então, isso nós precisamos levar. Aqui, tudo bem, né? Por exemplo, a nossa igreja tem essa capacidade que está no centrão, então aqui é comércio, então quer dizer, final de semana, de noite, todo mundo vai embora, então ninguém escuta o que está acontecendo aqui.
mas as igrejas das congregações são construídas perto em bairros residenciais, onde estão os vizinhos perto. E raramente, na verdade, o que eu me lembro bem, uma igreja aqui de São José dos Campos, onde tinha crente morando em frente, era a igreja do Vale do Sol. Vale do Sol não, do Jardim Aeroporto. A igreja do Jardim Aeroporto tinha vários vizinhos que eram da igreja. Do Bosque também. Né? Então, mas a maioria das igrejas, os vizinhos são contra a igreja, são contrários. Então, olha, precisamos ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a missão da igreja. Que Deus queira nos abençoar. Deus eterno e glorioso, mais uma vez nós estamos na tua presença para mais um pensamento a respeito da tua ordem. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações com respeito à missão da igreja e que essa missão possa ser cumprida por nós em cada instante da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.